Olá, a paz do Senhor, um bom dia. Os Salmos de número 100, verso 1 nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E é isso que estamos fazendo nesta manhã de domingo, celebrando ao Senhor Deus, aquele que é todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra e do universo. É este Deus que estamos nesta manhã cultuando ao seu nome. Estamos felizes e queremos agradecer primeiramente a Ele, a Deus, pelo fôlego de vida, por nos permitir estarmos mais um domingo vivos. Você que está nos acompanhando neste momento, no culto, no seu lar, você deve fazer o mesmo. Agradecer a Deus por sua vida, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem lhe dado, por menor que seja. E talvez a situação que você esteja vivendo não seja uma das melhores, mas o mais importante é que o Senhor Deus é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A própria palavra dele nos diz no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza na hora da angústia e conhece aqueles que nele confia. Que a graça de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, você que nos acompanha agora, quem sabe no ambiente de trabalho, mas estar aí ligado na Rede Brasil ou pela TV, assistindo pelo canal da Rede Brasil de Comunicação ou nos acompanhando por alguma das plataformas da internet, né? Nós temos aí várias maneiras. Você que está nos ouvindo pelo rádio também seja abençoado, e o nosso desejo é que esta Escola Bíblica Dominical seja uma bênção na sua vida, que você, sua família, seus parentes, entes queridos, vizinhos, amigos, sejam alcançados pela graça de Deus. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que tem nos proporcionado a oportunidade de retornarmos aqui a este culto no lar. Queremos agradecer também ao nosso pastor Nadi Jackson, que é o nosso superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco. E como sempre fazemos, vamos orar, pedindo a Deus a bênção do Senhor sobre nossa vida. Certamente nesta manhã Deus ele tem uma palavra ao teu coração. Então, se você pode parar um pouco o que está fazendo, óbvio, se você pode e quer nos acompanhar nesta viagem diante de Deus em oração, vamos subir ao trono da graça de Deus. Então ore comigo em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor. Bendizer o teu nome por esta tamanha bênção que nos concede de estarmos mais uma vez na tua presença. Que toda honra, Senhor, glória, louvor e majestade seja dada ao teu santo, eterno e excelso nome. Continua conosco, com as tuas mãos estendidas, abençoando, Senhor, este servo teu que nos acompanha em casa, quem sabe no ambiente de trabalho ou no hospital. Tenha misericórdia. Continua com as tuas mãos estendidas, nos abençoando em tudo. Receba toda a honra, glórias e louvores. E que esta manhã de domingo, Pai, seja um dia, seja uma manhã abençoada na tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, o teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, como sempre fazemos, temos um momento do louvor e tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o evangelista Josadaque Aquino, ao qual vamos convidar o servo de Deus para ministrar o louvor com todos nós em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus com o hino da nossa lição, que está aí como sugestão, 342, conforme nos orienta a superintendência. Do meu coração vibram as cordas afinadas para o Mestre louvar. O pecado esse som não outorga, só o Gólgotas pode afinar. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Também fomos do mundo afinados, mas não era agradável o som. Mas no Gólgota já transformados, temos nova harmonia e tom.
Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. É Jesus quem as almas afina, o instrumento ele cuida muito bem. Cada dia o som mais refina, até tocar os acordes de além. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Se provar esta afinação queres, hoje chega-te a cruz com amor. Harmonia terás se estiveres em Jesus o teu afinador. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, nossa lição temos também outro hino como sugestão, o hino de número 390, um coração bondoso. Um coração bondoso se custam obter, ser manso e amoroso e santo em todo ser, manando nova vida ao coração da luz, e toda minha lida será só em Jesus. Quem quer seguir os passos de nosso pai Abraão, no coração os laços então se quebrarão. Isaac é oferecido em cima do altar, Jacó com grande gemido Raquel vai enterrar. Se grande é o sacrifício, Isaac no altar se torna indifícil para quem o ofertar. Contém profunda calma e paz celestial, também de Deus alcança a aprovação real. Na cova Jeremias lamenta grande dor, na escuridão não via o bom Consolador. Se grandes amarguras se tornem prazer, vem anjo das alturas, o sonhador a ver. Coração cantinho por sua rebelião, e triste e humilhado aceita a exortação. Consagra tua vida pra Deus melhor honrar, assim em dor e lida precisas te guardar. Acima nuvem densa, o sol sempre a brilhar, promessas mais imensas não podem a ti falhar. Põe plena confiança em quem não pode errar, Jesus já sem tardança vem tu adoçará. Aleluia. Amém, glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação poder estarmos juntos na presença do Senhor nosso Deus em mais uma escola bíblica dominical, aproveitando esta oportunidade, esta porta aberta que Deus tem aberto por meio da Rede Brasil, para estarmos juntos, louvando a Deus e também aprendendo a sua santa e preciosa palavra. O evangelista Alessandro Barreto nos permite estar nesse momento, estar fazendo menção de que hoje, com a graça de Deus, estamos a estudar a lição de número 9. Observe que já estamos hoje a estudar a lição de número 9, cujo tema aparece para você
sendo as histórias e as poesias falam ao coração. É a lição de número 9. O texto áureo da lição faz menção do que está registrado no Salmo de número 119 e o verso de número 107, que nos diz assim: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Já a verdade prática da lição de número 9 nos lembra que os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Uma lição muito rica que nós estaremos aprendendo nesta manhã. Quanto aos objetivos que nós temos, primeiro é destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. A lição propõe esse objetivo, né? Segundo é conhecer a estrutura e características da literatura bíblica, poética e da sabedoria. E terceiro e último tópico, mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Com isso em mente, convidamos você para estar lendo conosco a leitura bíblica em classe, para você que acompanha, não é, através do seu televisor, através do seu smartphone, tem a possibilidade visual, estará aparecendo na sua tela o texto que nós estaremos lendo juntos, e para aquele que nos ouve, pode estar acompanhando também a palavra do Senhor e lendo na sua Bíblia. Estaremos lendo em Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 20 ao 25, e depois Salmos 119, o verso de 105 ao 108. Portanto, vamos ler juntos a palavra do Senhor. Nos diz assim a leitura bíblica em classe. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos, perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Salmo 119, versos 105 ao 108 nos diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Glória a Deus. Tendo lido a palavra do Senhor, a leitura bíblica em classe da lição de número 9, convidamos você nesse instante para estarmos juntos, orando, agradecendo a Deus pela porção lida da sua palavra, pedindo as bênçãos do Senhor em continuação, apresentando nossas famílias, toda a igreja do Senhor, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, também o pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira, toda a diretoria, todos os obreiros, a Rede Brasil de Comunicação, enfim, orando uns pelos outros para Deus nos dar vitória. E queremos convidar você nesse instante para orarmos juntos em nome de Jesus. Onde você está, ore conosco, se for possível, estaremos juntos entrando no trono da graça. Pai, no nome de Jesus, te louvamos por tua graça, por tua bondade, pelo privilégio de estarmos em mais um domingo de escola bíblica dominical, aprendendo a tua palavra, ó Deus, para te render louvor, adoração, pois tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Recebe a nossa gratidão nesta manhã, pelo privilégio de estarmos estudando a tua palavra, lido esta palavra maravilhosa. Abre o nosso entendimento, usa o teu servo, o instrumento
nas tuas mãos, como sempre, para nos transmitir o ensino, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Continua abençoando o anjo da igreja, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sobre quem repousa a maior responsabilidade, todos que lhe auxiliam. Continua ajudando os que estão enfermos da saúde, opera maravilhas, os que estão hospitalizados, tu és poderoso para fazer o milagre nesta manhã. Assim te pedimos, porque cremos e confiamos no teu cuidado. Por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento, não é, como parte essencial do nosso culto de adoração ao nosso Deus, nós queremos fazer menção de que nós temos a oportunidade de cooperar, de contribuir para a expansão do reino de Deus na terra. Além de ser um mandamento do Senhor, nós sabemos que cooperar com dízimos e ofertas é honrar a Deus acima de todas as coisas. E não bastasse isso, que já é o suficiente para termos a motivação de cooperar, a palavra de Deus nos diz, por exemplo, em Provérbios capítulo 3, o versículo de número 9 e também versículo de número 10, que além de honrarmos ao Senhor, Ele também nos retribui por causa da nossa liberalidade. O proverbista diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Veja a bênção de Deus como resposta à nossa liberalidade em cooperar para a obra do Senhor. E para continuar facilitando a sua e a minha, a nossa cooperação, principalmente você que ainda está impossibilitado de estar presencialmente no templo ou por situações atípicas, você não teve hoje a condição de estar presencialmente na escola bíblica dominical, você pode estar no conforto do seu lar, talvez no seu ambiente de trabalho, tendo a possibilidade de também cooperar por meio, não é, das ferramentas que a nossa igreja disponibiliza, o que você pode estar cooperando diretamente, acessando, não é? Entre outras coisas, tendo à sua disposição as contas, não é, que estão à sua disposição, mas sobretudo o site www.eadpeplay.org.br, onde você pode acessar o site oficial, clicar na opção Quero Contribuir. Você vai estar relacionando qual é a natureza da sua contribuição e de forma muito interativa ser levado para uma outra tela onde você vai estar confirmando se é por meio do PayPal, se é pelo PagSeguro ou qualquer uma das contas que está aí à sua disposição, onde você pode estar por meio da Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil também cooperando. Estão aí aparecendo as informações, você pode tirar um print e também vai estar aparecendo no rodapé do seu visor, da sua televisão, do seu smartphone. Além de ter a ferramenta muito utilizada por todos, que é o Pix. Lembrando que a chave de ativação para a cooperação é o CNPJ da igreja, que é 10 632 404 0001 51. Então você pode estar cooperando com muita tranquilidade e segurança, lembrando que sempre o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então vamos estar orando mais uma vez. O evangelista Alessandro, secretário da Superintendência, nos permite estar orando juntamente com você. Curve sua cabeça nesse instante. Vamos mais uma vez orar. Se você está desempregado, creia, Deus pode abrir as portas. Você está passando por um momento de dificuldade financeira, ainda que trabalhando, sentindo dificuldades, privações e provações, creia que o Deus da providência, Ele vai prover todos os recursos necessários. Continuemos fiéis a Ele, pois a Bíblia diz que se formos fiéis no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. É um princípio, né, da retribuição de Deus. Então oremos em nome de Jesus. Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, gratos por Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela Tua providência, apresentando a cada um dos Teus servos que com prazer e cooperação no seu coração vão estar contribuindo, Senhor, para o engrandecimento do Teu trabalho, da vitória. Aos Teus filhos que estão desempregados, abre as portas, os que estão desejosos de cooperar, mas encontram-se em dificuldades, estende as Tuas mãos. Aos empreendedores, aos comerciantes, ó Deus, continua ajudando. Aos Teus filhos que são autônomos, continua suprindo. A Tua palavra é poderosa e nela cremos, sabendo que Tu és aquele que tem
na mão o controle de todas as coisas. Estenda as tuas mãos agora para abençoar e faça com que o teu trabalho cresça e o teu nome seja glorificado. Assim te pedimos todas estas bênçãos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, para esse momento, enquanto estaremos cooperando com dízimos e oferta, o evangelista Alessandro convida mais uma vez o evangelista Josadark Aquino para conosco estarmos louvando a Deus com mais um hino da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Meus queridos, vamos adorar a Deus com mais um hino, enquanto ofertamos também, adoramos a Deus com louvores. Salmo 121, hino 580. Pego meus olhos para os altos montes, o meu socorro de onde me virá. O meu socorro vem do Deus eterno, que fez a terra, fez o céu e o mar. Ele te guarda se teu pé vacila, teu guarda nunca tosquenejará. É tua sombra, nem de noite lua, nem sol de dia te molestarão. Todos os males ele é quem afasta, pois tua alma ele guardará. Guarda a saída, guarda a tua entrada, sim, desde agora para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção estarmos na presença do Senhor mais um domingo para aprendermos da sua palavra. Já louvamos a Deus, certamente você também já contribuiu para a mantença da obra de Deus e agora chegou o momento de estarmos estudando mais uma lição. Estamos neste primeiro trimestre do ano de 2022, tem sido uma bênção para as nossas vidas, temos sido muito abençoados, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e já estudamos 8 lições. Hoje, dia 27 de setembro do ano de 2022, estamos estudando a 9ª lição. E você que está nos acompanhando, está aí na tela, esta lição maravilhosa, com esse tema muito precioso, digamos assim, para o nosso crescimento espiritual, que é as histórias e as poesias falam ao coração. O texto áureo nos diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmos 119, verso 107. A verdade prática, que é um tipo de resumo da lição, nos diz assim, que os livros históricos e poéticos mostram a sabedoria e a soberania, e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Muito bem. Temos estudado ao longo dessas 8 lições passadas aspectos da palavra de Deus, como inspiração, inerrância, a completude da Bíblia, como estudar a Bíblia como um instrumento de Deus para a transformação de vidas, não é? Em momentos passados nós tivemos essa oportunidade de ver que a Bíblia, como um livro especial que tem essa função de transformar, modificar a vida do homem. E hoje nós vamos estudar um aspecto bem peculiar da Bíblia, não é? Que é analisarmos a questão dos gêneros literários da Bíblia. Nós sabemos de que a Bíblia ela é um livro divino, pois ela foi inspirada por Deus, mas a Bíblia também é um livro humano, no aspecto de que foram homens quem
escreveu. O autor da Bíblia, nós vimos isso lá no início do trimestre, é Deus. Mas apesar de ter o autor como Deus, a Bíblia tem diversos escritores. E nós estudamos que aproximadamente aí em torno de 40 escritores compilaram, escreveram a Bíblia. E por isso, a Bíblia como um livro, ela tem seus gêneros literários diferentes. Na Bíblia nós vamos encontrar, por exemplo, livros apocalípticos, como o livro de Daniel no Antigo Testamento e o livro de Apocalipse no Novo Testamento, que aponta para eventos futuros. É o que nós chamamos na teologia de escatologia. Mas além desses livros apocalípticos, a Bíblia também apresenta livros históricos e o próprio nome já nos diz, trata de história, da história do povo de Deus, Israel, da história da igreja, o povo que Deus elegeu também como Israel para proclamar a sua palavra. Mas a Bíblia também traz-nos aspectos literários como livros proféticos. E o próprio nome já diz profético por quê? Porque trata de profecias, não é? Mas, além destes, a Bíblia traz também livros chamados de livros sapienciais, ou que vem da expressão sapiência, que é sabedoria. Nós temos vários livros sapienciais na Bíblia, mas também a Bíblia apresenta aspectos literários como livros poéticos. E pela própria nomenclatura, já se entende o que é um livro poético. É um livro que trata de poesias. E na lição de hoje, a lição de número 9, nós vamos estudar um pouco sobre isso. É uma lição muito interessante, é um pouco técnica, porque trata desses aspectos, mas de muita relevância também. E por isso, eu quero lhe convidar, juntamente conosco, a estarmos lendo a introdução da lição. Você que não possui uma lição física, mas está participando desta escola bíblica dominical, você pode ler conosco, porque vai estar disponível aí na tela do seu televisor. Vamos lá para a introdução. Muito bem, aí está a introdução, você pode acompanhar conosco. Diz assim: a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nestes livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Pois bem, então, a introdução da lição já está de alguma forma inserida na fala inicial que apresentamos aqui. A lição de hoje, ela trata especificamente da análise destes livros narrativos. Estes livros narrativos, o que eles trazem? O que eles apresentam? Qual a proposta desses livros? Já estes livros líricos ou livros de sabedoria, livros poéticos, qual a intenção, por exemplo, de estudarmos essa característica da literatura, do gênero literário da Bíblia? Sabemos de que, como crentes, nós temos a Bíblia em nossas mãos e que a Bíblia, no todo, ela é revelada, ela é inspirada. A Bíblia, como um todo, ela é a palavra de Deus. Não existe nenhum livro da Bíblia que seja menos inspirado do que outro que é mais inspirado. Pelo contrário, todos, a coleção desses livros, são inspirados por Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, um texto muito conhecido nosso, nos diz que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. E ele diz toda a Escritura. E ali nós entendemos que compõe o Antigo, bem como o Novo Testamento. Por isso, a lição, no ponto 1, vai falar sobre as histórias do Antigo Testamento.
E eu quero lhe convidar, mais uma vez, aí onde você está, se pode acompanhar conosco a leitura do ponto 1, o subtópico 1 do ponto 1, que fala sobre as histórias do Antigo Testamento. Muito bem, aí já está na sua tela, você pode conosco, com calma, nos acompanhar. Fala sobre os livros históricos. Vejamos então o que nos diz a palavra, quer dizer, a lição. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Isso está em Josué capítulo 1, verso 1 e 2. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos, um total de 12 livros, que retratam a história de Israel desde a entrada de Canaã, cerca de 1400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, cerca do ano 400 antes de Cristo. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Josué 21 e 45. Vamos então comentar de forma brevíssima esse primeiro ponto. Esses 12 livros, chamados de livros históricos, como já falamos no início, narram a história do povo de Israel. E o período que estes livros abarca é um período de aproximadamente 1000 anos. Como o autor da lição, o pastor Douglas Batista, nos diz, vai desde o ano 1400 ao ano 400 a.C. E durante esses 1000 anos, o povo de Israel, a nação de Israel, o povo eleito por Deus, vai transitar ali pelo deserto, em torno de Canaã, da terra de Canaã, durante 40 anos. São estes livros que vão narrar a história dos juízes de Israel, são esses livros históricos que vão narrar a história dos reis de Israel, o que nós chamamos ali de período da monarquia, que são os 3 principais reis, não é? Saul, o primeiro rei, reinando 40 anos, depois Davi, o segundo, mais 40 anos, e por fim, de forma derradeira, Salomão, com mais 40 anos, formando aí um período de 120 anos, que é o período da chamada monarquia, que antes desse período existir, nós temos aí o período dos juízes, onde os juízes estavam regendo a nação, onde Deus era o monarca de Israel. É o que nós chamamos de período da monarquia, o período dos reis é o período da monarquia, e esse período anterior aos reis é chamado de período dos juízes, da teocracia, onde Deus ele era o juiz, o rei, o pai de Israel. Pois bem, esses livros, esses 12 livros, vão trazer informações preciosíssimas da caminhada do povo de Israel desde o Egito até Canaã, das batalhas do povo de Israel, de suas vitórias e também das suas frustrações. Haja vista que o povo também teve momentos de perdas e de frustrações, haja vista que em algum momento desobedeceram à voz de Deus. Mas nós vamos perceber que neste período, Deus ele cuida do povo de Israel. Ele levanta homens para liderar a nação. Ele traz o alimento necessário. Deus cumpre cabalmente com a sua palavra. O próprio texto de Josué, capítulo 21, versículo 45, nos traz essa informação. E nós queremos, neste momento, convidar você a ver esse texto. Josué é o 6º livro do Antigo Testamento. Nós temos Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e depois o livro de Josué. O capítulo de número 21 e o versículo 45 de Josué diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Que texto maravilhoso. Aqui a Bíblia nos mostra de que tudo que Deus falou
Deus cumpriu com Israel. E nós vamos ver essa narrativa nos livros históricos. Como nós falamos no início, após a morte de Moisés, Deus levanta um sucessor que é Josué. O capítulo de número 1 do livro de Josué nos mostra isso. No versículo 1, Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, verso 2 agora: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E o texto ainda diz assim, versículo de número 3: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aqui inicia a história do povo de Israel pós-Egito. Todos nós sabemos de que os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, chamado de Lei ou Pentateuco, Penta, 5, e Teuchos, ou Teucos, quer dizer rolo. 5 livros, os primeiros 5 livros, narram a história do nascimento de Israel, com a chamada de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, e até o final do livro do Pentateuco, nós vamos ver a história transitória do povo de Israel no deserto, mas antes no Egito. Mas a partir de aqui, a partir do livro de Josué, começa a história de Israel na terra de Canaã, adentrando a terra de Canaã. E estes livros, como já falamos, que vai desde o livro de Josué em diante, até o livro de Esdras, o livro de Neemias, esses livros históricos, esses 12 livros, que são um total de 12, chamados de livros históricos, vão mostrar como Deus cuidou do seu povo. E fazendo aqui um parêntese sobre Deus cuidar do seu povo. A Bíblia, ela, através desses livros históricos, nos apresenta o cuidado de Deus como um pai. Pois esses livros revelam de que Deus saciou a fome do povo, que Deus, como um pai, carregou o povo de Israel em seu braço, em seu regaço, como diz o profeta Isaías. Esses livros históricos nos mostram de que no momento em que o povo precisou de água, Deus providenciou a água. No momento em que o povo de Israel precisou de pão, Deus providenciou o pão. No momento em que o povo de Israel precisou de livramento, Deus foi o seu pai. Deus os livrou das nações inimigas. Esses livros históricos, eles nos servem não só para trazer uma narrativa histórica, mas para mostrar a ação soberana de Deus na história. O que não dizer, por exemplo, do livro histórico, já que estamos falando de história do povo de Israel e da Bíblia, o que não dizer do livro histórico de Ester, quando o povo de Israel estava cativo ainda, e Deus levanta a rainha Ester como instrumento para libertar, guardar, salvar aquele povo. E apesar do nome de Deus, Adonai, Yahvé, Elohim, seja lá como você queira chamar, Hashem, que é o nome, não aparecer de forma explícita no livro histórico de Ester, aparece ali a ação de Deus, Deus agindo, livrando o povo de Israel. Então esse livro histórico, que é o livro de Ester, como os demais, serve-nos para mostrar que Deus, ele controla a história. E além de controlar, Deus cuida da história. E como aquele que cuida da história, eu posso dizer, à luz do contexto que estamos estudando, de que Deus, ele cuida da sua história também. Assim como Deus prezou, cuidou e livrou do povo de Israel, relativo às histórias que estão nesses livros, eu posso dizer sem sombra de dúvida de que ele neste momento está cuidando também da sua história. O profeta Daniel, no capítulo 2, o verso 21, diz o texto de que Deus, ele muda os tempos e as estações. E Deus muda porque ele controla a história.
Então a nossa história, ela é regida pela mão de Deus. Já disse o poeta, não é? No seu cântico, a nossa história é regida pela mão de Deus. Então, nesta escola dominical, neste domingo pela manhã, mesmo tratando de forma muito técnica aquilo que já falamos no início, da divisão dos livros, da estrutura dos livros, cabe-nos aqui um devocional. Assim como Deus cuidou esses 1000 anos que são narrados nesses 12 livros históricos do povo de Israel, esse mesmo Deus é o teu Deus e Ele cuida de ti. E você pode estar neste momento ouvindo esta palavra, quem sabe em desespero na sua mente, quem sabe perturbada com as situações cotidianas do dia a dia. Eu quero aproveitar para lhe dizer uma palavra que veio ao meu coração. O Deus dos livros históricos, o Deus que cuidou da história de Israel, é o mesmo Deus que está cuidando de você. Tenha paz nesta manhã e receba o refrigério do Espírito Santo. Amém. Continuando ainda a nossa lição, o segundo ponto, ainda dentro do primeiro tópico, mas o segundo subponto, fala sobre a história dos juízes. Muito bem, quero convidar você a nos acompanhar nesta leitura. Diz assim, ponto 2, as histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. Atos 13, versículo 20, Lucas faz citação disso. São cerca de 400 anos da história, com a atuação de 12 líderes. Nós estamos aí no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 11 ao capítulo 16, versículo 30. Nesta época, não havia rei em Israel. Isso está em Juízes 18 e 1, corrijo. E cada um andava como queria. Juízes 21 e 25. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Juízes capítulo 3, versículo 7. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. E aí há vários textos do livro de Juízes. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levanta libertadores para resgatar Israel da opressão. Vários textos do livro de Juízes. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divinas. 2 Timóteo 2 e 3. Eu quero chamar a sua atenção aqui para a aplicabilidade do que nós lemos aqui. Porque se eu for só ler o que diz a lição, como eu disse no início, por tratar de um assunto muito técnico, esta lição ficará apenas técnica. Mas não é a nossa ideia isso, até porque isso cabe muito para uma aula, um seminário, não é? Uma sala de aula. Quando estamos em sala de aula, pela misericórdia de Deus, cooperamos ajudando o nosso pastor na STEADEB, da Escola de Teologia das Assembleias de Deus, né? Aqui em Pernambuco, já há algum tempo, há 12 anos, 13 anos, esse ano completará. Então nós tratamos esse assunto de forma técnica, mas aqui não. Aqui nós estamos em um culto ao Senhor. E aí eu preciso trazer também a questão da devocionalidade do assunto. Então esse ponto 2 da lição, quando trata sobre a história dos juízes, é interessante. Porque essa parte dos livros históricos vai narrar, como o próprio texto já nos mostra, estes 400 anos de liderança com os juízes. São pelo menos 12 grandes juízes que são levantados por Deus para liderar o povo, naquele período chamado de teocracia, onde não havia um rei, mas havia Deus, mediando ali o seu contato com o povo através destes juízes. E o texto nos mostra de que quando se levantava um juiz, que era um juiz íntegro, um juiz piedoso, um juiz crente, o povo subia na vida espiritual. Mas quando esse juiz morria e vinha um juiz que era descomprometido com a palavra, o povo caía em um declínio espiritual. E a história de Israel durante esses 400 anos, quero dizer, ficou nesse subir e levantar da comunhão com Deus. Isso não foi bom, pois o texto nos diz de que em muitos casos o povo fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Juízes 3, versículo 7.
E aqui eu quero aproveitar para fazer uma aplicação ao nosso ensino. Todas as vezes em que este povo não buscava Deus, todas as vezes em que o povo de Israel declinava na vida espiritual, as consequências eram terríveis. O juízo de Deus vinha sobre o povo. A Bíblia é clara, o Senhor disse: aqueles que me buscarem de todo o vosso coração me acharão. O profeta Jeremias disse isso. O Senhor, usando ainda os profetas, disseram: aqueles que me buscarem me acharão. Então muitas vezes o povo de Israel sofreu na história porque esqueceu. Há um texto de um dos provérbios, de um dos profetas, quero dizer, que o Senhor disse que o povo virou as costas. Lá no capítulo 1, por exemplo, do livro de Isaías, o Senhor diz: vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E qual é o ensinamento? Qual é o ensinamento que temos a partir dessa história do povo? É de que estarmos distante do Senhor é sinônimo de sofrimento. Todas as vezes em que povos estranhos vinham e oprimiam Israel e até levaram cativo as 10 tribos do norte e depois as 2 tribos do sul, isso aconteceu porque o povo virou as costas para Deus e logo ficou sem a proteção do Pai, querido. Deixe-me aplicar isso para você agora que está me ouvindo, principalmente você que está distante do Senhor. Estar distante de Deus é estar sem a proteção do Pai. A história nos mostra isso. Os livros históricos, e principalmente aqui no período dos juízes, que é esse segundo ponto da lição, vai nos ensinar de que o tempo em que o povo saiu debaixo da mão do Pai eterno foi tempo de calamidades, de sofrimentos. Você que está agora nesse momento, quem sabe, não sei, no hospital, mas está ouvindo essa palavra, você sabe que isso pode ser consequência do distanciamento do Pai. Você que está me ouvindo nesse momento nos presídios, não sei, é possível. Alguém, hoje a tecnologia permite acessar aí a internet em alguns lugares. Você que está me ouvindo pelas rádios, talvez está conectado aí, mas está por trás das grades. Você sabe que isso, a situação em que você está vivendo, é possivelmente resultado de um distanciamento de Deus. Assim como os livros históricos nos mostram que o povo foi cativo por desobedecer a Deus, você pode estar nesse momento enfrentando esse cativeiro aí. Mas a palavra que eu tenho para lhe dizer nesta manhã é que assim como o povo, todas as vezes, caía em si e reconhecia que estavam pagando pelo preço do pecado e clamavam por misericórdia, e Deus, como um Pai amoroso, todas as vezes estava de braços abertos para perdoar e restaurar. Deus, nesta manhã, está disposto a fazer isso com você, pois Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus da reconstrução, Ele é o Deus da regeneração, da proporção que você busca-o, Ele faz questão de ser achado. Então que esta manhã seja uma manhã de reencontro, em nome de Jesus. Este tópico nos faz pensar que Deus, Ele é misericordioso. A lição nos reporta para o segundo livro a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 13, quando Paulo nos diz assim: se formos infiéis, 2 Timóteo 2 e 13, Ele, Deus, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O povo era infiel, os livros históricos nos mostram isso, mas Deus não. Deus permanecia fiel sobre a sua palavra, pois a própria Bíblia nos diz de que Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, este tópico 2 nos traz a ideia disso, de que Deus estava sempre subjugando Israel com as nações inimigas por conta do seu pecado, mas, apesar do juízo de Deus,
também este tópico nos ensina de que Deus sempre estava com as mãos estendidas quando os juízes e o povo de Deus buscava a sua misericórdia. Então, podemos assim avançar para o próximo ponto, que é o terceiro subtópico ainda do primeiro ponto, que fala sobre as histórias dos reis de Israel. Nós já vimos um pouco das histórias dos juízes e agora a história dos reis de Israel. Me acompanhe, por favor, na tela, leia comigo este terceiro subtópico do ponto 1, que fala sobre as histórias dos reis de Israel. Diz assim a nossa lição. Muito bem, aí está na sua tela, você pode ler conosco. As histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Isso está em 1 Samuel 8, versos 5 e 9, verso 17. Porém, Saul fracassou. Isso está em 1 Samuel 16, 1. Então, Davi foi escolhido e recebeu as promessas de um reino que não teria fim. Isso está em 2 Samuel 7, 16. Salomão lhe sucedeu e após a sua morte, o reino se dividiu. Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. E em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi. E, do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Lucas capítulo 1, verso 32 e 33. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Jó 42 e 2. Muito bem. O que podemos então, à luz do que foi dito, aplicar aos nossos corações nesse momento? Vamos lá. Vamos então para a aplicação do que foi lido. Esse subtópico 3 nos vai trazer agora um outro período histórico, já que estamos falando dos livros históricos de Israel. Nós vimos o período dos juízes, o período da teocracia, e agora chegamos aqui ao período dos reis de Israel, que é o período chamado de o período da monarquia. Não mais teocracia, mas monarquia, onde o monarca, ou seja, um rei, está à frente da nação. Se o período dos juízes, que foi o período que acabamos de ver, durou em torno de 400 anos, esse período da monarquia vai durar aí por volta de 120 anos. 400 com 120, 520 anos aproximadamente. Esse período dos juízes foi difícil, mas o período dos reis também não foi tão fácil. 120 anos, 3 reis, Saul, 40 anos, Davi, mais 40 anos e, por fim, Salomão, mais 40 anos. Isso sem contar, claro, com o chamado de monarquia dividida, que é aí o restante dos outros anos, há aproximadamente aí 480 anos de monarquia dividida. Se você juntar 400 anos do período dos juízes, 120 anos do período da monarquia unida, com Saul, Davi e Salomão, e mais 480 anos da monarquia dividida, ou seja, do período dos reis que se dividiram, pois no norte temos aí um período de reis, não é? Que reinaram sobre Israel, o reino do norte. E depois nós temos o período dos reis que reinaram sobre Judá, o reino do sul, que dá aproximadamente, juntando os dois, 480 anos. Se você juntar 400, 120 e 480, é aproximadamente o período de 1000 anos. É o período em que esses livros históricos vão ser apresentados na Bíblia. Mas focando nesse último tempo, que é o tempo da monarquia dividida, nós temos aqui mais uma vez a história de Israel. O povo de Israel desobedeceu e por isso foi levado cativo. As 10 tribos do norte
foram levadas pela Assíria para a prisão. E lá essas tribos praticamente são dizimadas, quero dizer. Já o Reino do Sul é levado cativo para a Babilônia e passa ali Judá 70 anos na Babilônia. É daí que vai surgir o termo judeu, não é? Porque até antes de ser levado cativo, o povo de Israel era chamado de povo de Israel. Mas quando esse povo é levado cativo, as duas tribos para a Babilônia, de forma pejorativa, como a tribo de Judá foi levada cativa para a Babilônia, lá os babilônicos, os caldeus, chamaram aquele povo de os judeus, por conta da tribo de Judá. Esse termo judeu só vai surgir a partir do cativeiro do sul. Antes não havia. O povo de Israel era considerado como o povo de Israel, porque Deus havia dito a Jacó que seu nome seria não mais Jacó, mas Israel. Lembra lá daquela luta com Deus na noite no vale de Jaboque? E Deus disse: tu se chamarás a partir de agora Israel. E seus filhos, as 12 tribos, foram chamadas de filhos de Israel. Mas aqui, no cativeiro do sul, as duas tribos, a tribo de Judá e de Jerusalém, de Benjamim, vão ser chamados de judeus. Observe que assim como no período dos juízes, enquanto o povo estava obedecendo a Deus, a bênção de Deus estava ali, mas quando havia um desvio, uma apostasia, um distanciamento, havia também o juízo divino. Aqui também nós vamos encontrar a misericórdia de Deus. E é interessante que, assim como aconteceu no período dos juízes, quando o povo desobedecia e sofria as consequências pela sua desobediência, aqui acontece a mesma coisa. Quando o povo desobedece a Deus, a consequência é o cativeiro. Esses livros históricos nos trazem essa informação. O povo é levado ao cativeiro por causa da desobediência a Deus. Deus havia dito que levaria o povo para o cativeiro para cuidar, para purgar aquele povo, tratar aquele povo. O que nos chama a atenção, olhando para esses livros, é perceber que Deus nunca pune por punir. Não. Deus nunca disciplina por disciplinar. Não. Quando Ele pune com amor, com um propósito. É por isso que o proverbista Salomão, certa vez ele disse que assim como um pai disciplina o seu filho a quem quer bem, a quem ama, Deus disciplina os seus filhos. Os livros históricos nos mostram isso, que até o cativeiro é a prova da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Até o cativeiro aponta para o cuidado de Deus com este povo. O cativeiro de Israel, por exemplo, ou de Judá em Babilônia, não foi com o fim de dizimar, de apagar o povo da história, mas sim de tratá-lo. E talvez você que está nos ouvindo nesta manhã, quem sabe pode estar com seu coração angustiado, porque de alguma forma você precisou ser tratado, não é? Você precisou ser tratado, você precisou ser disciplinado, você precisou ser cuidado. Receba isso como um cuidado de Deus para você. O escritor aos Hebreus, ele diz isso, que a disciplina, no momento em que ela é aplicada, ela traz dor, mas depois ela produz frutos, não é? De alegria. Pense nisso, em nome de Jesus. Então nós podemos, de forma muito objetiva, de forma muito clara, apontar para os livros históricos aqui no período dos reis, dizendo de que, apesar de tudo que aconteceu, Deus estava cuidando do povo. Deus estava tratando do povo. E aí sim, nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, chegando aí na parte mediana, não é? Desse assunto, que falará sobre os livros poéticos, os livros de sabedoria do Antigo Testamento. Vamos ler então a lição? Muito bem,
já está aí no seu televisor, na sua tela, no seu smartphone. Não sei onde você está nos acompanhando, mas leamos conosco os livros sapienciais, os livros poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles os seguintes livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que à teórica. Muito bem. O que é que podemos então trazer como aplicação deste ponto, este subtópico do ponto 2? É dizer de que a Bíblia, ela é rica em poesia, em sabedoria. O livro de Provérbios, por exemplo, é um livro, como os demais, maravilhoso, pois ele traz trechos rápidos de sabedoria para a vivência, não é? Para a nossa vida cotidiana. O livro de Provérbios traz ensinamentos, por exemplo, para o pai, ensinamentos para a mãe, para os filhos, ensinamentos práticos para o patrão, bem como para o empregado, não é? Este livro traz ensinamentos sobre escolhas que devemos fazer, sobre amizades que devemos ter, sobre a vida amorosa, não é? Sobre a profissão. São diversos ensinamentos que estão contidos ali de maneira muito objetiva e prática sobre várias áreas do viver. Eu diria que estes livros sapienciais ou de sabedoria, como queira, estes livros de provérbios, de poesia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para trazer vislumbres, digamos assim, de forma rápida e prática para o nosso viver. Quem, por exemplo, não já buscou no livro de Salmos de forma rápida uma resposta para a sua vida, não é? Salmos é um livro poético, não é? É um cântico em forma de poesia. Quem não já buscou conselhos rápidos e objetivos no livro de Provérbios? Se você ainda não leu o livro de Provérbios, eu quero lhe aconselhar a fazer isso. É uma leitura maravilhosa, é uma leitura dinâmica, pois, como eu já falei, são flashes e recortes sobre várias situações do nosso viver. Sobre, por exemplo, empréstimo, como eu devo emprestar, ou se eu devo não emprestar, o que a Bíblia diz sobre a usura, que é a cobrança exorbitante, exagerada, hiperbolizada de juros, não é? Então, Provérbios está ali para trazer explicações sobre como um filho deve se comportar diante do pai, da mãe, não é? Um marido, o que ele deve fazer com a esposa, o que a esposa deve tratar com o marido, os filhos, não é? Os avós. Provérbios, por exemplo, traz ensinamentos que devemos nos inclinar diante das clãs, e as clãs ali são as cães, quero dizer, desculpe-me, as cães, não clãs. Clãs é outra coisa. As cães, os cabelos brancos, não é? É esse livro, o livro de Provérbios, que vai nos ensinar esses momentos especiais da vida do ser humano. E eu fico tão feliz em saber que Deus, em sua soberania, em seu poder, Ele, me permite usar uma linguagem humana, Ele se preocupou em não só trazer livros históricos para que pudéssemos aprender a história de Israel, a história do mundo, não é? Conhecer um pouco dos patriarcas,
conhecer um pouco dos juízes, conhecer um pouco dos profetas, dos reis, porque assim nós não teríamos pleno conhecimento do projeto redentor de Deus, né? Por isso nós precisamos dos livros históricos e estamos estudando essa lição maravilhosa de hoje, a importância desses livros históricos, mas Deus também se preocupou em nos trazer livros sapienciais, poéticos, não é? O que seria de nós se não tivéssemos provérbios, não é? O que seria de nós se não tivéssemos o lindo livro de Jó? Que o livro de Jó é um livro de sabedoria, pegando a história de um homem temente a Deus, que se desviava do mal, que era honesto, que era crente, que era sincero, que era reto, e aprender com Jó que também somos factíveis a passar momentos assim. Também estamos suscetíveis a momentos de luto, de perdas, de choro, até porque a vida do homem não é só de alegria. Você que está me ouvindo agora e talvez esteja lamentando alguma perda, esteja lamentando algum momento de infortúnio, eu quero lhe dizer que isso faz parte da vida. Porque o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do verso 1 em diante, que é um livro de sapiência, um livro de sabedoria, veja que coisa maravilhosa, ele nos diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de chorar, mas há tempo de rir. O que seria de nós se não tivéssemos esse livro de sabedoria, que é o livro de Eclesiastes? Lá diz que há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo em que as coisas estão dando certo, as portas estão se abrindo, o comércio está fluindo, os funcionários estão dando muitos frutos, a saúde está lá em cima, o casamento é mar de rosas, todo dia é dia de amor, de alegria, de paixão, mas está tempo também que o choro chega. O que seria se não tivéssemos Provérbios? O que seria se não tivéssemos Eclesiastes, um livro sapiencial que diz para mim assim, para você: olha, há tempo de rir, mas também há tempo de chorar. Há tempo de abraçar, mas há tempo de afastar-se de abraço. Há tempo de comemorar, de alegria, de festa, mas há tempo de luto. Você que está enfrentando um luto agora, quem sabe na beira de uma depressão, quem sabe em consultas com profissionais da psique humana, como psicólogos, psicanalistas, não sei. Mas é você mesmo que está me ouvindo aqui. Deus inspirou livros sapienciais e livros de sabedoria para lhe dizer: ei, calma, há tempo para tudo debaixo dos céus. Vai chegar o tempo de você rir, vai chegar o tempo de você sorrir, se alegrar, vai chegar o tempo da bonança. Há o tempo das vacas magras, há o tempo das espigas secas e velhas, mas há o tempo da fartura também. Quem sabe hoje você está passando pelo tempo da escuridão, mas vai chegar o tempo da luz. Tenha calma. Quem sabe você está passando pelo tempo do luto, mas vai chegar o tempo da alegria. Quem sabe você está passando pelo tempo da separação, mas vai chegar o tempo da reconciliação. Tenha paz nesta manhã, receba na sua mente tranquilidade, que a mão de Deus toque a sua mente agora, trazendo calma. Não se desespere, a vida não acaba aqui, assim agora, calma. Há um projeto de Deus para o futuro, há um projeto de Deus para o amanhã. A nuvem não fica o tempo todo em cima da nossa cabeça. Tem momento que ela passa.
assim como o sol também. Ele não fica o tempo todo de forma castigante, não. Vai chegar um momento que vai vir a brisa, o sol vai ser escondido pelas nuvens. Então tenha paz. O que seria de nós se não tivéssemos livros sapienciais e de sabedoria? Glória a Deus. Não tem como, não é? Numa lição como essa, a gente não sentir a presença de Deus. Alguém pode até dizer, mas estudar num livro, num dia de escola dominical sobre isso, eu quero alimentar a minha alma, e eu estou sendo alimentado. Eu não sei se você, eu espero que você também esteja, não é? Glória a Deus por isso. Muito bem, vamos então avançar um pouco, pois as horas correm, nós temos alguns minutos só. Vamos para o subtópico 2 do ponto 2, que fala sobre Eclesiastes, Provérbios e Jó. Muito bem, já está aí na tela do seu televisor, leamos. O tema de Eclesiastes está na frase, é tudo vaidade. Eclesiastes 1 e 2. Indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes 12 e 13. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria. Provérbios 1 e 7. Ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Provérbios 31 e 30. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Muito bem, vamos então voltar aqui para o que a gente pode aplicar daquilo que nós lemos aqui. São 3 livros com propósitos bem específicos, não é? 3 livros de sabedoria. Eclesiastes, o tema do livro é que tudo é vaidade e que também, além disso, Deus deseja que o temamos, pois temer a Deus e guardar a Deus, guardar seus mandamentos, é o fim da vida de todos os homens, ou deve ser o fim. O que Eclesiastes nos ensina é que não temos motivos pelo qual nos sentirmos importantes por alguma coisa que tenhamos ou que façamos, porque tudo é vaidade. Essa expressão do livro de Eclesiastes é maravilhosa, pois o proverbista Salomão, depois de uma vida inteira, não é? Ele chega a essa conclusão. Ele olha para um lado e para o outro e diz, eu não tenho do que me vangloriar em nada, pois tudo passa, tudo é passageiro. A beleza é passageira. A riqueza, da mesma forma. Os bens, o nome, um dia passa. O que este livro de sabedoria, que é Eclesiastes, quer nos ensinar é, não há por que você se achar alguém, porque até você é passageiro. Quando o texto diz que tudo é vaidade, o proverbista está dizendo, olha, não há por que deixar crescer em meu coração um sentimento de orgulho por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sei, porque tudo vai passar. Tem tanta gente que esquece disso, não é? E que se acha melhor do que os outros, e que porque sabe algo, conquistou algo, possui algo, ou tem alguma coisa, ele é melhor do que os outros. Coitado, eu quero dizer que tudo passa, nada fica, é tudo vaidade. E o que esse livro de sabedoria, Eclesiastes, nos ensina, em primeiro lugar, é isso. Olha, não te envaidece, porque tudo é vaidade. E a segunda grande coisa que esse livro nos ensina é o que está nos últimos 2 versículos dele, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever, se vai fazer ou não,
é uma escolha, mas pelo menos é o dever de todo homem. Versículo 14, porque Deus há de trazer, olha que coisa, a juízo toda a obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Em outras palavras, o cerne do livro de Provérbios é: tudo é vaidade e o que você deve fazer é guardar os mandamentos de Deus, temê-lo, porque um dia todos nós prestaremos conta diante dele. O que é que você tem feito? O que é que você tem feito? Lembre-se, esse livro sapiencial nos ensina isso. Tudo vai passar, mas Deus vai requerer de nós a prestação de contas. Então, se dá tempo, meu amigo, se dá tempo, minha amiga, de se ajustar com Deus, façamos isso hoje, pois ainda há esperança para aquele que está vivo. A segunda coisa é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios vem falar de que o temor, o princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. É esse o cerne do livro de Provérbios. E finalizando aqui, o livro de Jó. O tema de Jó é mostrar de que nenhum de nós estamos isentos de sofrer. Existe uma falsa teologia, a teologia da prosperidade, que diz que se eu sou crente, se eu sou servo de Deus, eu não vou sofrer. Se eu sou servo de Deus, eu vou viver todo o período da minha existência debaixo de um pé de coco, tomando água de coco gelada. Quem disse isso? Onde está escrito isso? Que crente não sofre. O próprio Jesus é o exemplo, né? Ele é o protótipo, ele é o maior paradigma, porque ele sofreu e muito. Foi perseguido, foi apedrejado, foi caluniado, foi crucificado. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, bateram-lhe com uma cana em seu rosto, socaram o seu rosto. Ele foi crucificado e morto. Se ele é o exemplo, se Jesus passou por isso, quanto mais eu e você. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflição. Tudo bem, ele concluiu dizendo: mas não tem mais, porque eu venci o mundo. Mas ele não negou a primeira parte do versículo: no mundo tereis aflições. O livro de sabedoria, o livro de Jó, vem nos mostrar que um homem temente a Deus, que se desviava do mal, um homem justo, ele não ficou ileso, ele não ficou isento de sofrer. Este livro sapiencial vem nos ensinar que, apesar da nossa fidelidade para com Deus, da nossa santidade, nós estamos sujeitos a sofrer. O que não dizer de Daniel lançado na cova dos leões, porque queria ser crente. O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo porque queriam ser crente. O que não dizer de Jesus, de Paulo, dos apóstolos, de João, foi lançado, preso na ilha de Pátimos por ser crente. Então, o que o livro de Jó nos ensina, esse livro sapiencial, é que viver uma vida de santidade não é estar isento de sofrer. Mas o melhor de tudo é sabermos que Jesus disse: estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Amém. Por fim, chegamos aí ao terceiro subtópico deste segundo ponto, que é Salmos e Cantares de Salomão. Tá bom? Que nos diz assim: Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nestes aspectos, considera-se como verso-chave Salmos 29, 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares, por sua vez, ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que se deve existir no casamento.
refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. E o versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e sua mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém. Esse texto é muito lindo, não é? Inclusive, esse texto de Cantares 6:3, eu sou do meu amado e meu amado é meu. A expressão hebraica ani, ledodi, vedodi, ni. É um texto muito usado nos casamentos, não é? Quando o esposo diz à esposa, eu sou da minha amada e minha amada é minha. E a esposa diz ao seu esposo, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, esse ponto nos refere, esses dois últimos livros sapienciais, a ideia de que os salmos nos ensinam de que Deus ele é digno de todo louvor, de toda adoração, não é? Precisamos entoar louvores ao Senhor. O que seríamos de nós se não tivéssemos esse livro maravilhoso chamado Salmos, não é? Que é um verdadeiro inário do povo de Israel e também da igreja do Senhor. E o que não seria de nós, o que seria de nós se não tivéssemos esse livro sapiencial, esse livro poético, quero dizer, que é o livro de Cantares de Salomão. É um livro que foi escrito por Salomão em sua juventude, ele escreve para sua amada, mas que este livro é um verdadeiro retrato do relacionamento de um homem com uma mulher, que aponta de forma figurada para o relacionamento de Jesus com a sua noiva, que é a sua igreja. Pois bem, chegando então agora ao término desta lição, temos o terceiro e último ponto, que fala sobre a mensagem ao coração. Muito bem, aí está, já estamos finalizando daqui a alguns minutos esta lição maravilhosa. Então, o primeiro subtópico do ponto 3 fala sobre uma mensagem de soberania, ou melhor, uma mensagem de soberania, isso mesmo. A Bíblia descreve o que Deus faz na vida das pessoas por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão, Josué 3:13. O feito favoreceu o acesso à terra prometida, Josué 5:1. Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda proveu um meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita, Romanos 9:29. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi, Esdras 9:3. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido, Atos 13, do 17 ao 23. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Mateus 10, 29 a 30. O que é então que este ponto quer nos ensinar? O que é que podemos aplicar à luz do que lemos? É mostrar de que estes livros históricos, estes livros sapienciais ou de sabedoria, eles têm como fim mostrar que Deus é soberano, que Deus cuida, que Deus rege, que Deus controla a história, respeitando o livre-arbítrio, a escolha livre do ser humano, mas Deus estará sentado no trono. Em outras palavras, o que esse ponto da lição quer nos dizer é de que em momento nenhum Deus deixou de estar na cadeira do meio. É Deus quem está na cadeira do meio e ponto final. O futuro da nossa existência está no domínio de Deus. É Deus quem estabelece rei. É Deus quem tira rei. Então Deus faz aquilo que quer. Deus é aquele maestro que rege a história da humanidade no tom que Ele quer, na nota que Ele quer. É isso que a lição quer nos ensinar, uma mensagem ao nosso coração. Tenhamos paz, que a quietude alcance ao nosso coração, pois Deus Ele está no domínio, meus irmãos. Deus está no controle. Às vezes somos tentados a entrar em desespero
com tantas informações que vêm em nossa mente. É Covid-19, depois vem a gripe e tal, e vem o vírus ômega, e vem o vírus alfa, e vem o delta, e o N3HN2, e daqui a pouco vem o Y, o Z, o delta, e a gente às vezes fica desesperado. Mas o que esta lição quer nos ensinar através destes livros históricos, dos livros sapienciais, é que assim como Deus estava no controle de todas as coisas, assim como Deus regeu a história do povo de Israel, Ele ainda está no mesmo trono. Devemos ter paz. Devemos ter a confiança de que estes livros nos mostram de que Deus, Ele é soberano. Deus é soberano. Nada, você só está aí de frente a este televisor, você só está aí de frente a este smartphone, este computador, você só está aí ouvindo esse rádio, ouvindo essa mensagem, porque existe um Deus no céu, que a letra do papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder, disse o poeta. É esse Deus que nós estamos pregando. Esta manhã de escola dominical, ela nos serve para dizer, olha, tenha calma, aquieta-te. Existe um Deus soberano que está controlando a nossa história, em nome de Jesus. Então, podemos ir para o final da lição, o término desta lição, e eu queria rapidamente ler aqui o segundo subtópico do ponto 3, não é? Que fala sobre uma mensagem de sabedoria. Bem, aí está. Deus é a fonte da sabedoria e o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Esse ponto vai falar sobre o livro de Provérbios, mostrando que tudo vem de Deus. Quero passar para o próximo ponto, para finalizar. O tempo corre, não é? Uma mensagem de adoração. E aqui eu termino dizendo que os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza, força, segurança e alegria. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia em Deus, Salmos 3:3, o coração contrito, Salmos 6:1, o coração que glorifica, Salmos 8:1, o coração agradecido, Salmos 30:1, o coração arrependido, 51:1 de Salmos. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada, dos pontos, abre aspas, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, fecha aspas, Salmos 119, verso 11. Amém. Concluímos dizendo de que é isso que aprendemos com este livro de sabedoria, o livro de Salmos, de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Vamos orar. Vou convidar aqui o companheiro, o presbítero Jonathan Lucena, né? Para estar conosco aqui. Ele começou conosco e ele vai também terminar conosco. Presbítero, vem para cá. Estava confortavelmente ali, né? Mas chegou a hora de trabalhar. Muito bem, vamos orar agradecendo a Deus, dizendo ao Senhor o quanto estamos felizes em estar aqui, não é? Aproveitando, orando pela nossa nação, orando pelo nosso país, orando pelo nosso pastor presidente, pela convenção, pela família dos pastores que auxiliam, porque orar só pelo pastor não é o suficiente, orar pela família dele também, não é? Vamos orar pela Rede Brasil, pedindo a Deus que continue abençoando. Em nome de Jesus, pedir ao nobre presbítero que ajuda ali na secretaria também, da superintendência das escolas dominicais no estado de Pernambuco, presbítero Jonathan Lucena. Amém. Oremos então, em nome de Jesus. Pai bendito, Deus de poder, Senhor, obrigado. Nós te louvamos por tua graça, te adoramos, por esta manhã de aprendizado, sim, de crescimento espiritual, continua conhecimento conosco da tua palavra.
Continua ajudando o teu servo, que foi o teu instrumento nesta manhã para nos transmitir a tua palavra. Nos ajuda a conservar tudo aquilo que aprendemos. Continua abençoando os teus servos que aqui estiveram conosco, acompanhando o Senhor de seus lares, do seu trabalho, alguns desses hospitalizados talvez, mas tu és poderoso, Senhor, para continuar ajudando, assim como foi revelado nesta manhã, através da lição, tu és o Deus soberano, que és fiel para cumprir com as tuas promessas. Te apresentamos ao pastor da igreja, a sua família, a cada um dos obreiros, à superintendência das escolas bíblicas dominicais, a cada componente. Assim também, ó Deus, continua abençoando a Rede Brasil de Comunicação e toda a equipe, Senhor, que tu tens levantado, ó Deus, para a realização de mais este trabalho. Tudo isso nós estamos a te pedir e também te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, você que esteve conosco até agora, que Deus lhe abençoe, que o Senhor lhe dê graça. Você que pode, à tarde, ainda hoje, estar em uma das congregações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco, esteja. Nós estamos em pleno estudo aí, nesse simpósio de doutrinas bíblicas, aprendendo sobre milagres, sobre curas. Você que está trabalhando ou está doente em casa, no hospital, certamente não pode ir, mas você que pode fisicamente ir andando, ou de ônibus, de carro, seja lá como for, até uma congregação, vá. Deus tem uma palavra no seu coração à tarde de hoje e à noite. E você que vai continuar na Rede Brasil, que Deus lhe abençoe. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.